Oi pessoal, aqui é a Erika do I Can Speak English. Bem-vindo a mais um novo vídeo do canal. Vou fazer um pedido para vocês. Se vocês estão assistindo esse vídeo no Facebook, dá o curtir, deixa um comentário. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, aproveita para você se inscrever no canal. E se você está vendo esse vídeo no Instagram, também deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você quais eu considero que foram os 3 maiores erros que eu cometi na hora que eu estava aprendendo inglês. Muitas vezes a gente leva mais tempo do que o necessário para aprender alguma coisa, para desenvolver uma nova habilidade, porque a gente não sabe ainda qual que é o caminho, o melhor caminho para ser trilhado, qual o caminho mais efetivo, mais curto, que vai nos trazer mais resultados num tempo menor. Isso aconteceu comigo com o inglês, como aconteceu provavelmente com outras habilidades também. Mas com o inglês, hoje, né, dando aula, depois de vários anos já falando a língua, eu consigo enxergar com bastante clareza alguns erros que eu cometi lá atrás e que hoje eu passo para os meus alunos para que eles não cometam o mesmo erro e que eu também, na hora de aprender uma nova habilidade, especialmente aí falando de línguas, eu não cometo mais esses erros. Então hoje, quando eu me proponho a aprender uma língua nova, ou pelo menos aprender a me comunicar numa língua nova, né, nem que seja para uma viagem, eu não cometo mais esses erros. Então vamos lá, qual o primeiro erro que eu acredito que eu tenha cometido na hora de aprender inglês e que eu queria compartilhar com você para que você não cometa na sua jornada? O primeiro erro, tô com a minha colinha aqui para eu não esquecer, é estudar só 2 vezes por semana. Eu estudava 2 vezes por semana, eu tinha aula 2 vezes por semana na escola. Mas aqui o erro vale também se você estudar 1 vez por semana, ou se você estudar 3 vezes por semana, ou se você estudar só aos finais de semana. O fato é, quando a gente quer aprender uma língua nova, a gente precisa ter contato com essa língua diariamente. Não adianta a gente ir para aula de inglês na terça-feira, ir para aula de inglês na quinta-feira, e o resto da semana a gente não ter contato nenhum com a língua. Eu não estou nem dizendo estudar, sentar com o caderno. Mas de repente assistir uma série, assistir um filme, ouvir música, entrar num site, ler um texto em inglês. Existem várias atividades que dá para fazer para ter esse contato com a língua, para ter esse estudo, para ter para adquirir a língua. E não são, essas atividades não têm que ser feitas apenas nos dias de aula, porque senão, eu não acredito que se você tiver aulas 2 vezes por semana apenas, você nunca vai aprender inglês, ou você não vai evoluir, ou você não vai se desenvolver. Eu acredito que sim, é possível, mas o tempo que você vai levar é muito grande. E não apenas isso, você vai ter aquela sensação de que você dá um passo para frente e 2 para trás. Você aprende um pouquinho, mas esquece um monte de outras coisas. Esse foi um erro, eu acredito que eu teria aprendido mais rápido, me desenvolvido mais rápido, se eu tivesse, na época, a mentalidade de que é preciso estudar ou é preciso ter contato com a língua diariamente. Ok? Então, não cometa esse erro. Se você quer aprender inglês, você precisa saber, você precisa ter isso na sua mente muito claro, que você precisa ter contato com a língua diariamente. Várias atividades vão te proporcionar isso, mas é importante que o contato seja diário, ok? O segundo erro que eu cometi na hora que eu estava aprendendo inglês era focar na gramática. Eu me lembro que eu estudei numa escola regular, numa escola normal de inglês, como talvez você já tenha estudado, ou você esteja estudando, ou até está pensando em entrar. Então, eu estudei numa escola tradicional e as escolas tradicionais, por regra, elas focam o ensino na gramática. Então, você entra lá, você tem o básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2, avançado. E aí você tem vários estágios. E qual que é a linha condutora, né? O fio condutor de todo o curso de inglês é a gramática. Então, primeiro a gente aprende o verbo to be, depois o simple present, simple past, por aí vai. Novamente, eu não estou dizendo que se você aprender isso, você não vai aprender inglês, ou que isso não te serve de nada. Eu não tenho essa opinião tão radical porque eu aprendi, né? Foi por essa forma e eu aprendi. Demorou mais? Provavelmente. Mas estou aqui e falo inglês, então eu acredito sim que tenha valor tudo isso. Mas hoje eu vejo que não é a forma mais eficaz, eficiente, mais rápida de se aprender. Então, por isso que eu considero um erro, ok? Então, foi um erro eu ter aprendido com o foco na gramática. De repente, se o foco tivesse
no listening, na compreensão, o aprendizado teria sido mais rápido e a gramática ela vem de presente quando a gente aprende dessa forma. Ela vem como um bônus, você não precisa estudar a gramática. Então, acredito que ter feito um curso nesses moldes, né, e ter realmente, eu acreditava que era o que tinha, eu acreditava na época que era o correto, né, que era o mais certo. Então, eu também não procurei outras formas. Então, ter aprendido com gramática, né, como uma regra, eu acredito que tenha sido um erro e que tenha atrasado o meu desenvolvimento no inglês. Então, se hoje você está aprendendo inglês, onde o foco é gramática, você vê muito mais gramática do que você pratica o listening, do que você de repente conversa, dependendo do seu nível de inglês, pode ser que vai demorar mais tempo para você chegar à fluência. E pode ser que valha a pena você parar o que você está fazendo e começar a focar na compreensão, começar a focar no listening, que você vai ver que a gramática ela vem de bônus. Você não precisa ali se debruçar sobre um monte de regras, ok? E o terceiro erro que eu acredito que eu cometi na hora que eu estava aprendendo inglês é ter medo de ouvir. Eu me lembro que o listening sempre foi, para mim, uma das partes mais desafiantes do inglês. Eu vejo que isso acontece com muitos alunos, não é com todos. Alguns alunos têm facilidade no listening, eles têm essa habilidade, né? São mais auditivos. De repente, se você toca um instrumento e aprende de ouvido, você vai perceber que com uma língua estrangeira, com uma outra língua, é a mesma coisa. Você também vai conseguir pegar facilmente, rapidamente. Mas não é com todos que isso acontece e não acontecia comigo. Eu tinha, como muita gente, facilidade de escrever, conseguia até me comunicar, mas não conseguia entender o que eles falavam. Isso para mim era uma parte bem difícil. Eu lembro que na aula sempre tinha toda uma rotininha. Em dado momento da aula, a gente fazia um exercício de listening, que na época era fita ainda, que o professor colocava lá no rádio. E aí, né, nossa, era uma coisa linda, tinha que voltar a fita e adiantar e dar play no ponto certo lá. Aí ele dava o play para a gente ouvir lá uma informação e eu achava aquilo super, super difícil. Era, nossa, fora que a qualidade do áudio também era péssima, mas eu realmente tinha muita dificuldade com o listening. E como eu tinha dificuldade, eu abracei isso, assim, eu não sou boa no listening, não dá certo, essa parte não dá certo. E eu não corria atrás de aperfeiçoar essa fraqueza. Então eu tinha medo de ouvir. Então esse foi um erro meu. Hoje eu enxergo com bastante clareza assim, o quanto isso atrasou meu desenvolvimento. E eu vejo que é um erro que muitos alunos cometem. Tem medo de ouvir, porque fala, mas é difícil, eles falam muito rápido, não dá para entender nada. E aí, ou quer assistir o filme inteiro sem legenda para se obrigar, e isso pode trazer uma frustração muito grande, aí você desiste de aprender inglês, porque não é para você mesmo. Ou você simplesmente foge do listening. Não vou fazer porque essa parte aqui não dá, eu vou escrever que eu me dou melhor aqui. E eu vou aprender desse jeito. De repente vai, mas vai levar muito mais tempo. Então é isso. Eu realmente queria compartilhar com vocês porque eu vejo que é um erro, que são erros muito comuns, né? Foram erros que aconteceram comigo, acontecem com pessoas próximas, acontecem com alunos. Então, veja se você também de repente está cometendo um desses erros. Se você de repente está estudando só gramática, se você está fugindo do listening, e se na sua cabeça você vai aprender inglês indo para a escola 1 ou 2 vezes por semana. Não vai, provavelmente vai demorar mais esse seu caminho. Me fala se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa, teve algum insight nesse vídeo e me fala também o que você quer ver nos próximos vídeos, combinado? Até mais!